Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de Língua Portuguesa e nós estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser falando sobre os recursos modalizadores na parte gramatical da língua portuguesa. Então vocês vão compreender primeiro quais são esses recursos gramaticais e depois como que isso molda a parte enunciativa de quem se comunica ou quem escreve, certo? Então vamos lá compreender o que é inicialmente modalizadores. O que são isso? São elementos linguísticos que expressam opinião, atitude ou julgamento do falante sobre o que está sendo dito. Ou seja, lembra da nossa aula sobre marcas linguísticas, que nós falamos um pouco sobre como essas marcas linguísticas elas funcionam no texto? Essa aula ela também é um complemento àquela aula que foi ministrada falando sobre isso, sobre essas marcas linguísticas no texto, que nós conseguimos compreender como é que um adjetivo funciona, um pronome e como isso dá uma expressão maior ao texto. Então, nesse sentido, o que seria a modalização? É a manifestação dessa subjetividade do autor em um texto. Através dela, percebemos certeza, dúvida, julgamento, intenção, desejo. Vamos ver isso na prática com um exemplo? Infelizmente, não houve acordo. O advérbio, infelizmente, mostra posição emocional do autor, ou seja, ele está descontente porque não houve um acordo ali a respeito de alguma situação. Então, isso é o que funciona a modalização, isso que são os modalizadores. Eles dão essa ideia de opinião, atitude ou até mesmo julgamento, certo? E nessa relação nós temos os tipos de modalizadores, que são esses principais recursos gramaticais que vão modalizar o discurso. Nós temos a classe de palavras, os advérbios, como talvez, certamente, infelizmente. Também temos os verbos no modo subjetivo, se eu pudesse, eu ajudaria. Formas verbais modais, como dever, poder, querer. Temos os adjetivos avaliativos. Lembra lá o que é adjetivo? Característica, isso mesmo. Como excelente, ruim, necessário. Orações subordinadas com juízo de valor. É provável que chova. E também temos a pontuação e entonação, que é o uso de reticências, interrogação ou exclamação. Então, esses tipos de modalizadores, esses recursos gramaticais, eles são elementos da nossa língua portuguesa e eles são presentes no texto, mas também na fala. Então, quando você usa essas características, você tem uma expressão ali ao texto. Por exemplo, se eu falo aqui para vocês que hoje o dia amanheceu triste e eu estou descontente, eu estou usando um modalizador de expressão na minha frase. Quer dizer o quê? Que eu estou triste, que eu estou descontente porque o dia amanheceu triste. Então, essas características, esses tipos de modalizadores, vocês encontram no decorrer dos textos. Ah, professora, eu não sei o que é um advérbio, eu não sei o que é um verbo. Calma, que isso é presente na língua portuguesa. E nós temos as chamadas classes gramaticais. E ao longo do seu processo de estudo, você vai estudando cada uma, certo? Vamos ver agora como é que os advérbios modalizadores eles funcionam. Nós vamos ver com base nos exemplos. Nós temos aqui exemplos de advérbios que expressam atitude ou opinião, como por exemplo, certeza, certamente, evidentemente, obviamente, dúvida, como talvez, possivelmente, provavelmente, ou também julgamento, infelizmente, felizmente, lamentavelmente. E aqui eu coloquei mais um exemplozinho para vocês.
Possivelmente ele não virá. Ou seja, olha aqui a marcação da palavra possivelmente. Indica o quê? Uma ideia de dúvida. E também já revela o quê? Uma possível tristeza. Olha só lá a imagem referente ao exemplo, né? Tem aquele sentimento lá de espera, possivelmente ele não virá. Então dá essa ideia de dúvida. Nós também temos os verbos como modalizadores, que a gente também chama de verbos auxiliares modais, como dever, poder, precisar, querer. Indicam obrigação, possibilidade, necessidade ou desejo. Vamos ver isso na prática? Você deve estudar mais. Deve é o quê? Uma obrigação. Ela pode estar cansada. Significa o quê? Uma possibilidade. Quero que me entenda. Desejo. Então, vocês observam como esses modalizadores, eles dão essa ideia de expressão. Sabe quando você realiza a interpretação textual, que você consegue desvendar ali o que o personagem quer, o que o autor quis dizer, você consegue identificar justamente a partir desses recursos gramaticais, como por exemplo, dever. O que é dever? Deve. Você pensa logo em obrigação. Quando você pensa em possibilidade, dúvida, você vai usar também outros marcadores, outros recursos gramaticais para exemplificar isso, certo? E por que isso importa? Porque a modalização mostra o envolvimento do autor, direciona a interpretação do leitor e é essencial em textos argumentativos, opinativos e jornalísticos. Exemplo: é evidente que a sociedade precisa de mudanças. O autor aqui ele marca a sua opinião com clareza. É evidente que. Então percebam que quando você estiver também no seu processo de escrita, não é só na interpretação textual, por exemplo, você vai lá fazer o seu texto dissertativo argumentativo, a famosa redação. Você sabe que você precisa escrever em terceira pessoa, que você tem que ser impessoal. Então, que verbos você vai utilizar? Quais advérbios você vai utilizar? Como que você vai organizar sintaticamente as suas frases para que elas revelem um sentido ali àquele texto? Ou tirando dessa característica do texto dissertativo argumentativo. Mas se você for escrever, por exemplo, uma mensagem de parabéns ao seu pai ou à sua mãe e você quer ali evidenciar o que você está sentindo, o seu sentimento, a sua opinião, você vai escrever isso de uma outra forma. Você vai usar, por exemplo, adjetivos que vai falar ali sobre a pessoa, de quem se está falando. Você vai usar também muitos pronomes que dá a ideia de pertencimento ou então outras características que dá esse envolvimento ao texto. Então, quando você aprende esses recursos gramaticais, você aplica isso na prática, seja de forma oral, conversando, como eu estou aqui conversando com vocês, estou ministrando a aula, ou seja também de forma escrita, quando você vai escrever uma mensagem ou aquele texto da escola, certo? E agora que vocês conseguiram compreender o que são esses recursos gramaticais, o que são esses modalizadores, vamos à nossa atividade. Aqui eu coloquei um trecho extraído de Machado de Assis, de um romance bem famoso chamado Helena. Então vamos lá fazer a leitura. Mas não era assim. A amada do poeta não correspondia aos afetos dele. Dona Teresa notou a tristeza de ambos. Talvez se amem de muito e talvez se arrufassem de pouco. Com base no trecho, assinale a alternativa que melhor define o papel da expressão talvez no contexto da frase. E aí eu quero que vocês se perguntem, talvez
É um advérbio, é um verbo, é uma oração subordinada, é um adjetivo. O que é que essa palavrinha é na língua portuguesa? O que é que ela revela? Então vamos lá. Letra A. Afirme com certeza o nível de sentimento entre os personagens. Será que a palavrinha talvez revela isso? Letra B. Introduz uma pergunta direta solicitando informação factual. Será que é isso mesmo? Será que está introduzindo alguma mensagem aqui direta? Letra C. Expressa hipótese ou possibilidade, atuando como modalizador subjetivo. Será que talvez tenha essa ideia de subjetividade? Então, segure aí a letra C. D. Retrata uma imposição normativa como uma regra social. Será que isso, ou talvez, tenha essa ideia de imposição? Letra E. Descreve uma certeza objetiva e observável sobre os sentimentos. Será que o talvez também dá essa ideia de ser algo objetivo? Então, lembra que eu falei para vocês como identificar esses recursos gramaticais no texto? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso a partir de uma leitura. Então, toda vez que você se deparar lá com o texto na sua prova, nas suas atividades, no seu estudo, você precisa investigar esse texto, identificando ponto por ponto. Sabe as palavrinhas-chave do texto? Sempre tem uma palavrinha que se repete mais, sempre tem uma expressão que às vezes você fica até com dúvida, você não consegue entender. E isso é muito presente nos textos literários, porque tem uma linguagem mais complexa. Machado de Assis tem muito essa característica. É tanto que alguns leitores falam que é um dos textos mais difíceis de serem lidos, é o de Machado de Assis, porque ele tem essa subjetividade ali presente no texto. Então vamos voltar aqui ao nosso trecho. Quando ele fala, por exemplo, que não era assim, a amada não correspondia aos fatos dele, e Dona Teresa notou a tristeza de ambos, talvez se ame de muito e talvez se arrufassem de pouco, o que é que isso quer dizer? Então observem que essa palavrinha aqui, ó, arrufassem, vocês devem estar se perguntando, professora, eu não tenho a mínima ideia do qual o significado dessa palavra, ou seja, você conseguiu compreender toda a frase, mas quando chegou ao final, teve uma palavrinha que chamou a sua atenção. Isso já é a revelação de uma marca linguística, já é uma característica ali que você tem que circular, tem que grifar, para você conseguir compreender aquilo. Ó, talvez se amem de muito e talvez se arrufassem de pouco. Qual é a ideia aqui? Você tem uma ideia de contrário, de ser algo contrário. Então, que eles se amavam de pouco. Então, para não ter uma repetição de palavras, o autor ele conseguiu colocar esse outro sinônimo presente ali na frase, mas que tem a ideia de ser contrário. Então, muitas das vezes, você nem precisa saber ali o significado literal da palavra. Então, você tem que se atentar ali ao contexto das frases, de como isso foi organizado sintaticamente, qual é o significado daquilo. Quando você faz isso, você consegue compreender o que o autor quis dizer. Então, lembra que nós falamos sobre os advérbios, como eles funcionam no trecho? Então, vamos lá. O talvez se amem muito, olha só. Dá a ideia de que, quando eu falo assim, talvez chova hoje em Rio Branco, eu estou dando uma certeza para vocês, eu estou afirmando com objetividade ou eu estou colocando uma possibilidade. Isso mesmo, eu estou falando de algo que seja possível. Então, aqui, o talvez, ele dá uma ideia de subjetividade, de possibilidade, certo? Então, qual é aqui a alternativa que mais vai de encontro aqui com o que a questão pede? A questão pede qual é o contexto da frase que essa expressão talvez ela tem. Então, vamos observar qual seria o gabarito da nossa questão? Olha só, gabarito letra C. Essa
expressão talvez expressa hipótese ou possibilidade, atuando como modalizador subjetivo. Toda vez que nós observarmos a palavra subjetivo, é a ideia de possibilidade, não é algo que é objetivo, é ao contrário disso. E por que não poderia ser a letra A? Porque a gente não tem uma certeza do nível de sentimento entre os personagens, é tanto que fala-se da possibilidade de se amar muito ou não. Não introduz uma pergunta direta, como diz a letra B, e também não tem uma solicitação informal. A letra D diz que retrata uma imposição normativa como a regra social, não tem nada a ver com o que foi explicado com o nosso conteúdo. E a letra E falava que descreve com a certeza objetiva e observável, e é justamente ao contrário, nós temos uma ideia aqui de subjetividade e não de algo observável sobre os sentimentos. Então, o nosso gabarito é a letra C. Agora que nós realizamos a nossa atividade, fizemos a correção, nós vamos fazer um pequeno resumo de como foi a nossa aula. O que vocês aprenderam hoje? Vocês aprenderam sobre recursos modalizadores, o que é modalização e o que isso importa na língua portuguesa. Então, nesse sentido, os modalizadores são elementos linguísticos que expressam a atitude do falante diante do que é dito, indicam certeza, dúvida, opinião, desejo, suposição, ironia, conselho, entre outros. Tem uma função também desses modalizadores, que é tornar o texto mais subjetivo ou mais objetivo, revelam o ponto de vista do autor ou narrador, podem persuadir, duvidar, atenuar ou até mesmo enfatizar. Então, essas são as características principais que foram elencadas na nossa aula. Vocês conseguirem identificarem esses recursos gramaticais, realizar esse processo de análise, de investigação, porque quando você se torna um leitor crítico, quando você tem esse processo reflexivo, você consegue ter mais segurança de como você vai falar sobre aquele texto ou como você vai responder alguma pergunta sobre ele, certo? Então, quando você aprende esses recursos gramaticais, o que é um advérbio, um adjetivo, como que isso funciona na língua portuguesa, você vai complementando os conteúdos. E lembrando que isso também lembra muito sobre os recursos linguísticos que é utilizado no texto e como isso funciona, certo? Então, essa foi a nossa aulinha. Se ficou com alguma dúvida, volta aí o vídeo, pausa, faz as suas anotações e continua estudando, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, por terem ficado até aqui, e eu conto também com vocês nas nossas próximas aulas, certo? Então, até mais, tchau, tchau!